Repete comigo, eu não sou ruim. Eu não sou ruim. Porque você recebeu uma nova natureza. Você não pode mais ser ruim. Pastor, mas eu erro. Eu não estou falando disso. Estou falando de ser bom ou ser ruim. A bondade veio e entrou dentro de você. Você não era bom, mas Deus entrou em você através do Espírito Santo. Então agora a bondade está em você. Basta exercê-la. Aleluia. Amém. Tem gente que ainda não entendeu, então continua fazendo umas carnalidades por aí. Mas quem é crente e entende que a bondade está dentro de você, você pode andar em bondade. Amém? Amém. Não é disso que eu estou falando nessa manhã. Eu quero falar sobre vencer os problemas no descanso do Senhor. Você acredita? É isso que eu vou pregar. Amém. Como vencer os problemas da vida no descanso. Ou seja, dá para deitar e descansar mesmo cheio de problema? Dá. Aleluia. A questão é, eu preciso me treinar para isso. Amém. Tá, pastor, mas e aí depois? Depois você entende que é no meio do descanso que os problemas se vão. Amém. O duro é a gente romper a barreira da incredulidade. Aqui tem um teto. Você viu que hoje eu trouxe até uma Bíblia, né? Nunca me veio com uma Bíblia na mão, só pro celular mexendo na Bíblia. Agora hoje eu trouxe minha Bíblia. Amém. Amém. Amém? Eu trouxe minha Bíblia todos os cultos, rapaz. Ela só está no aplicativo, é a mesma coisa. Mas aqui tem um teto. Você está aqui embaixo. A sua fé vai fazendo você crescer. E você sai da condição de garoto espiritual, menina espiritual, e vai crescendo. E a sua fé vai te levando para um nível maior, um nível maior, um nível maior, até que você chega aqui no teto. E você precisa romper, porque aí você encontrou uma barreira. Mas a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ela é a convicção daquilo que você não está vendo. Eu não estou vendo, mas fé faz acontecer aquilo que eu não estou vendo. Porque Deus já viu antes. Amém. E a fé, que é algo espiritual, se move em seres espirituais. Eu sou espiritual. Repete comigo, eu sou um ser espiritual. Espiritual. Uma confissão que você precisa fazer agora, ainda que você saiba. Se não sabe, vai ficar sabendo. Eu sou um espírito, repete comigo. Eu sou um espírito. Eu tenho uma alma. Eu tenho uma alma. E habito num corpo. E habito num corpo. Da forma mais fácil de estudar você mesmo. Segunda coisa, se fé é espiritual e eu sou espiritual, para romper com as coisas naturais eu preciso crescer em fé. E conforme a minha fé vai crescendo, chega uma hora que os problemas não me aguentam. Aleluia, Deus. Está na hora da gente inverter o jogo. Parar de falar, eu estou aguentando, estou resistindo. Sai dessa, irmão. Deus não chamou você para resistir na fé. Ele chamou você para romper em fé. Amém, Deus. A resistência não te resistirá. É isso aí. Aleluia. É o contrário. Aleluia. Chega uma hora que o problema não te resiste, ele tem que sair. Ele tem que se dissolver. Alguma coisa tem que acontecer. Porque senão a palavra estaria errada. E como Deus não erra. Amém. Deus erra ou não é? Não. Quem erra? Nós. O ser humano é. Agora eu digo a você, todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, nós chegamos a Ele e Ele discerne aquilo que você precisa, tanto em corpo, alma e espírito. Ele sabe de todas as coisas. Quem conheceu a mente do Senhor para que possamos instruí-lo? Paulo fez essa pergunta. Mas ele disse uma coisa que embaixo desse texto chama atenção. Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Ou seja, você pode abençoar Deus? Não! O que eu posso fazer para Deus? Interessante, né? A gente fala assim, nossa, hoje eu vou no culto e eu vou falar com Deus, eu vou ter um tempo com Deus e eu vou dar meu tempo para Deus. Na verdade, querido, quando você se aproxima de Deus, você está dando um bom tempo para você mesmo. Para deixar Deus agir na sua vida. Aí eu digo a você, eu me aproximo de Deus para romper barreiras. Porque aí existe um poder ilimitado em Deus, do qual Ele compartilhou conosco. Mas quando saímos, deixamos essas coisas de lado e vamos buscar aquilo que nós achamos que deve ser feito, ou fazer as coisas do jeito que a gente acha que devemos fazer, muitas vezes a gente se intromete em situações desnecessárias e que trazem pesos, porque a gente parou para pensar segundo a nossa ótica, nosso jeito. E aí eu quero trazer aqui nesse texto de Hebreus capítulo 4, uma coisa que me chama a atenção. Isso aqui é importante.
Porque Deus fala acerca de um descanso, do qual não é você agindo do teu jeito, mas é acreditando naquilo que Ele fala e repousando pela fé. Quem aqui já foi dormir à noite e não conseguia dormir de tantos problemas? Não precisa nem levantar sua mão. Talvez seria mais fácil contar nos dedos quem nunca passou por isso. Só que o que ele vem dizer nesse texto que eu vou ler é: se você crê em mim, você vai descansar. E se você descansar é porque creu. E se você creu, deixa comigo. Amém. Ou eu entrego na mão de Deus, ou eu não entrego. E entregar não significa largar. Significa que você está agora não mais só naquela situação, mas é Ele lhe ajudando a fazer o que você na sua força não poderia. Amém. É muito mais leve. A vida fica mais engraçada. Amém. Mais divertida. Porque tem gente, irmãos, que eu pergunto para ela: você é crente? Sou. Rapaz, teu rosto sabe disso? Dá um sorriso para eu acreditar, pelo amor de Deus. Eu sempre faço essa brincadeira, mas é falando sério. Quem está feliz, aí todo mundo. Então dá um sorriso para eu acreditar. Amém, Deus. Às vezes a gente vai ter que se esforçar. Mas eu não estou sentindo nada. Quem disse que fé é sentimento? Fé é certeza. Amém. Não trata-se daquilo que eu tenho nas mãos. Isso aí não é fé. Se já está na mão, se já está na conta, não é fé. Já está? Eu preciso ter fé para crer que eu vou pegar esse copo d'água aqui? Não, irmão, é só eu ir pegar. Está aqui, eu pego e bebo. Agora, e quando não tem água aqui? Onde está a água? Está em outro lugar. Aí eu vou exercer uma atitude. Onde tem água? Eu vou procurar com quem sabe. Aí essa pessoa vai me informar: a água está ali. Aí eu vou lá e pego e bebo. Amém. Fé vai requerer a atitude correta. E é disso que nós vamos falar. Abra lá em Hebreus capítulo 4 e vamos ler. Eu vou ler uma versão aqui, talvez seja um pouco diferente da tua. Chama-se King James. Por muitos anos eu dei aula com essa Bíblia aqui. Amo ela. A amo. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que alguns de vós pareça ter falhado. Pois as boas novas foram pregadas a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada pela fé. Você vai ter uma versão dita misturada com fé. Por aqueles que a ouviram. Portanto, somos nós os que temos crido, que entramos no descanso. Conforme Deus declarou: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora as tuas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Pois em certa passagem ele se referiu ao sétimo dia, nestes termos: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E novamente, no texto citado há pouco, confirma: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência. Quem está acompanhando a leitura? Está escrito tudo isso aí que eu estou lendo aqui? Determina Deus uma nova oportunidade e chama de hoje. A nova oportunidade para você pode ser agora. Amém, Deus. Pode ser hoje. Aleluia. Amém. Ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Por quê? Se Josué lhes tivesse oferecido descanso,
Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui? Amém, Deus. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa das suas obras, assim como Deus descansou das suas. Amém. Aleluia. Diante disso, isso aqui trata-se do que eu acabei de dizer, de ir buscar a água. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva, aleluia, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar ao ponto de dividir o quê? O que eu falei? Você é o quê? Um espírito. Você tem o quê? Uma alma. E você mora onde? Nesse corpo aí que você precisa cuidar dele. Glória a Deus. Tá tudo bem até aqui? Amém, Deus. Amém. Juntas e medulas. E é sensível para perceber pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma. O que está escrito na sua Bíblia? Hã? Encoberta. Ou seja, incógnita. Não tem nada que fique encoberto. Amém? Amém. Aos olhos de Deus. Deus está vendo tudo e todos. Aleluia. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Concluindo, Paulo é incrível, eu gosto muito dele. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar aos céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos firme a nossa confissão ou declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado em todas as formas, porém não pecou. Então, acheguemo-nos, pois, com confiança, diante do trono da graça, aleluia. Aleluia, Deus. Para que possamos receber o que, irmão? Misericórdia, o que mais? Graça. Graça, quando? Em tempo oportuno. E na minha Bíblia aqui, ó, está escrito: o poder que nos socorre no momento da necessidade. Tempo oportuno é exatamente isso aqui. O poder que me socorre na hora da minha necessidade. Amém. Eu quero agora explanar tudo isso. Amém. Do que o apóstolo Paulo, perdão, eu citei Paulo, seria até um erro da minha parte, eu peço perdão a você. Até hoje nunca discerniram quem escreveu a carta de Hebreus, tá? Amém, Deus. Nós que estudamos temos quase certeza, mas não dá para afirmar. Tá bom? Amém. Então tira Paulo da jogada. Se você ler todas as cartas de Paulo e ler Hebreus, você vai falar, foi Paulo que escreveu, não é possível. Mas vamos supor que não seja, porque de fato ninguém sabe. Que seja ou que não seja. O autor da carta foi muito feliz, porque ele faz uma analogia com o povo no deserto. A primeira geração que saiu do Egito, ela não entrou na terra. Quem se lembra disso? Amém. Nem Moisés, que foi o libertador daquele povo, entrou. Amém. Porque no meio do deserto, a atitude foi de desobediência e murmuração. Você quer saber de uma coisa? O maior pecado, um grande pecado, é alguém abrir a sua boca para reclamar. Porque fé não reclama. Fé age em linha com o que Deus pensa. Amém. Na hora da pressão,
o nível de fé que a gente tem aparece. Aparece saindo pela nossa boca e através das nossas atitudes. Então quando você percebe que a atitude que você teve é reprovável, não precisa ninguém te dizer. Já se arrependa ali mesmo e se prepare para tomar uma atitude melhor da próxima vez. Amém, Deus. Amém. Ele está fazendo uma analogia. Deus descansou das suas obras onde? Lá no Gênesis. Não foi assim? Sim. Ele não descansou no 7º dia? Amém. O dia de sábado. Lá na frente, o autor da carta vai dizer: agora para nós resta um descanso sabático. Do jeito que Deus descansou das suas obras, nós devemos descansar das nossas. Ou seja, ele está falando de um descanso que é espiritual e não é natural. Quantas vezes você dormiu a noite toda e acordou cansado? Quantas vezes você fez e se cansou de tudo que fez e não chegou naquilo que queria? Verdade. Deixa que eu faço assim com você. Porque eu também já passei por isso. E eu só fui entender o que ele queria dizer o dia que eu abri meu coração e falei: Pai, seja lá o que for, eu vou acreditar que você está comigo e que eu chegarei num lugar seguro depois de toda essa viagem. Amém, Deus. Essa viagem levou um bom tempo e parecia que não ia acabar. E eu percebia que naquele momento eu tinha duas oportunidades. Uma, naufragar diante daquela situação, largar tudo e fazer o que qualquer um pode fazer, ou crer até o final e acreditar que Deus me levaria para um lugar seguro. Amém. Eu fiquei com a segunda opção. Aleluia. Eu estou muito bem, obrigado. Aleluia. Deus me livrou porque eu decidi descansar na fé. E aí ele diz o seguinte: esse descanso eu temo que alguns não acessem por causa da desobediência. Do mesmo jeito que a primeira geração, ele faz uma analogia com o povo que saiu do Egito com o povo de agora. Porque, de fato, espiritualmente foi liberado um descanso. Foi liberado uma forma de viver, um estilo de vida do qual eu descanso na fé, crendo que todas as coisas são possíveis, porque eu estou crendo. Senão não estaria escrito: tudo é possível ao que crê. Por que eu faço e peço para você confessar comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso? Porque de fato é verdade. O problema é você renovar a tua mente ao ponto de você trocar um monte de pensamento errado, controvertido, com aquilo que está escrito. Leva um tempo. A gente passa uma vida recebendo uma lavagem cerebral, melhor dizendo, uma sujeira cerebral. Porque a gente carrega um monte de pensamento que a gente vai aprendendo no decorrer da vida e são completamente contrários daquilo que Deus pensa. Como faz então para eu trocar esse monte de pensamento? Ou seja, se parece que vai dar errado, então vai dar errado. Não é assim que o mundo pensa? Ó, tá tudo dizendo que vai dar errado, então vai dar errado. Ixi, essa dor aí pode ser aquilo. Você está tendo muita dor de cabeça? Menina, eu acho que isso aí pode ser aquilo, hein? É? Aí na tua cabeça já entra um outro pensamento. Você já estava quase acreditando, agora você acredita de vez. Que está doente mesmo. E não tem jeito. Você está vendo aí? Tem gente que teve fé para ficar doente. Então não dá para ter fé para andar curado? Amém. Entenda o que eu estou te falando. Porque aquele povo que sai do Egito, se você ler toda a história, você vai ver um povo preso na mente. Era um povo que recebeu liberdade no corpo, mas a alma ainda estava presa no passado de escravo. E como eles eram escravos por toda a vida e não conheciam uma outra vida que não fosse aquela, quando chega a liberdade, eles não souberam o que fazer com ela. Quando Moisés sobe e recebe os mandamentos, ele recebe os mandamentos da mão do próprio Deus. As tábuas da lei. Irmão, que coisa mais linda. Você receber tábuas de pedra, né? Das quais o próprio Deus decidiu escrever e entregou nas mãos. Deixou pronto ali no Sinai.
Para Moisés pegar, descer e levar para o povo. Você sabe o que é isso? Conselho, ajuda. Vou dar o caminho. O que eu falar, faça. Se eu disser, faça. Quando você não faz aquilo que Deus diz, isso é desobedecer. A desobediência te coloca num lugar onde não há descanso, não há paz, porque você vai trocar aquilo que Deus disse por aquilo que você quer fazer. Logo, quando Moisés desce do Monte Sinai e ele vai encontrar o povo, o que o povo estava fazendo? Adorando outros deuses. Por quê? Aquele que era chamado povo de Deus não conhecia seu próprio Deus. A pergunta que eu faço, você conhece Deus? Se você conhece a Deus, irmãos, então você vai fazer o que Ele manda. Amém. Amém. Deus para mim, Ele é Pai. Ele é meu Pai. Amém. Se meu Pai falar, Ele falou, está falado. Amém. O que meu Pai pensa para mim já é resolvido. Amém. Prefiro ficar com os pensamentos dele do que os meus próprios pensamentos. Amém. Quando Paulo falou, nós temos a mente de Cristo, significa que nós temos a essência do pensamento de Deus descrito. Aí quando eu pego e coloco aquelas escrituras para dentro de mim e passo a conformar a minha vida conforme as escrituras, sabe o que vai acontecer? Eu estou obedecendo. Sabe o que vai acontecer? Que em consequência haverá descanso. Amém. Haverá paz. Tudo que eu faço, há uma orientação divina, da qual me conduz a chegar num lugar seguro. Amém. Pastor, tem coisa na minha vida que não está dando muito certo. Será que é porque eu estou desobediente? Irmãos, aí eu digo para você, quando andamos em desobediência, você percebe aqui dentro que algo está errado. Agora, quando você está sendo bombardeado por problemas, não tem nada a ver com estar em desobediência. Alguns problemas são fruto de desobediência, mas nem todo problema que surge é fruto disso. Naquele momento o povo tinha um problema: desobediência. E Moisés? Moisés também tinha um problema: tem que levar esse monte de desobediente para um lugar onde Deus mandou. De quem é o maior problema aí? E aí, foi Deus que mandou esse problema para Moisés? Não, irmão. Deus agiu em misericórdia para salvar um povo, tirá-lo da escravidão e conduzi-lo a uma terra. Moisés comete um erro, fica nervoso. Ele pega as tábuas da lei e quebra. Tá aí uma lição para mim. Na hora da pressão, você vai ter que engolir seu temperamento. Amém. Glória a Deus e aleluia. Amém. Isso irrita ouvir. Pastor, sou nervoso. Então vai ter que tomar maracujina do céu para se acalmar e se aquietar. Porque presta bem atenção, a gente pode estragar tudo no meio daquilo que Deus quer fazer, viu? O povo já estava em desobediência. Deus não viu? Que derreteram todo o ouro que trouxeram do Egito para fazer um bezerro. Meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Aí vem Moisés, fica nervoso, quebra as tábuas. A segunda subida de Moisés, Deus dá de novo, só que agora não é Deus que faz, é Moisés que tem que escrever. É só uma vez, irmão. Tem certas coisas que Deus vai tolerar, mas é uma vez. O nível que Moisés estava, o nível de consciência e de conhecimento que Moisés tinha, já não dava para ele mais o direito de fazer certas coisas. Moisés, num determinado momento da vida, vai cometer um vacilo. Quem se lembra de Deus mandar tocá-lo na rocha e Moisés vai lá e bate na rocha? Amém, Deus. Temperamento, ele não aprendeu. Está comigo? Amém. Moisés entra na terra? Não. Por isso que o autor de Hebreus, no número 4 aí, no capítulo 4, vai falar: se Josué pudesse ter provido descanso, Deus não falaria acerca de outro dia. Porque Josué que teve que entrar na terra, Moisés morre antes. Ou seja, a desobediência, a falta de atitude correta e a falta de alinhamento nas emoções podem lhe conduzir a um caminho perigoso, do qual Deus não tem culpa. Repete comigo: Deus não tem culpa. Deus não tem culpa. Então, peraí.
Então existem vários tipos de problema. Existem problemas aqueles aos quais eu plantei. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Existem problemas que são coisas mandadas. O diabo manda. Você está num mundo cuja a essência ou a mentalidade que opera na terra, ela é satânica. Você há de convir comigo? O mundo jaz no maligno. Então existem problemas que o diabo tenta lançar sobre as pessoas. A Bíblia me orienta que sim. Agora eu tenho autoridade para pisar sobre toda obra do mal. Amém, Deus. Eu tenho a palavra da fé na minha boca. Eu posso falar e mandar. Então eu sei que os problemas vindos, ou seja, enviados pelas trevas, eu posso vencê-los. Amém. E eu incluo nisso aí enfermidade. Amém, Deus. Eu incluo isso aí problema financeiro, Amém. situações difíceis que acontecem no trabalho, pessoas que se levantam contra você, já passou por isso? Do nada, você está fazendo tudo bonitinho, você é a melhor pessoa do mundo, mas de repente levanta um abençoado e o camarada te persegue. Se você já passou por isso, você sabe do que eu estou falando e você sabe dizer que isso não é normal. Eu não fiz nada. Já te contei a história que eu passei, já devo ter contado, há muito tempo que a gente já está aqui falando da mesma coisa, né? Eu já devo ter contado quase minha vida toda. Um homem que dizia todo santo dia, um de vocês vai ser demitido hoje. Só tinham 3 na sala. No departamento, era eu e mais 2. Aí o chefe chegava, todo dia, durante o mês de setembro de 2000, ano 2000. Ele chegava e dizia, ó, hoje não vai dar para segurar, um vai ter que ir embora. Se só tem 3 na sala, como é que você fala isso? Dá uma faca para cada um. E a gente se resolve, é isso? Pelo amor de Deus. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Eu ia no banheiro e dobrava meu joelho lá, que era o único lugar que tinha. E eu falava, e eu orava, e o tempo passou. E aí veio um projeto no meu colo. Aí eu fiz um projeto lá para um gerente. E aí esse gerente falou, se passar teu projeto da presidência, eu puxo você para cá e você vai ser promovido. E tu vira, sei lá, supervisor do sei lá do que. Falei, tá bom. E eu fazia à noite esse projeto. Terminava o meu horário, eu ficava até tarde, vencendo o diabo e as suas ameaças, digitando aquele projeto pela fé, criando. E na minha cabeça, aquilo já estava pronto. E o dia que eu imprimi aquele projeto, entreguei na mão dele, entregou na mão da presidente da companhia, ela falou, está aprovado. Aleluia. Aí o camarada veio na sexta, rapaz, hoje não vai dar. E eu só fiquei quieto. Hoje não vai dar, é para você, pensei comigo. Na sexta, 6 da tarde, chegou minha promoção. Aleluia. Nessa promoção tinha uma coisa. Sabe aquele gerente que queria me demitir? Ou demitir um dos 3? Ele tinha que se submeter a mim. Eu acho que você não entendeu. Aleluia, No Deus. outro dia eu estava do outro lado da mesa. Pois não? Aleluia. A Bíblia te promete colocar você por cabeça e não por cauda. Amém. Só que a desobediência faz com que as pessoas sejam massacradas, mesmo estando na posição de cabeça. É porque Deus não fala a linguagem da incredulidade. É isso aí. A incredulidade fez o povo do deserto morrer e entraram os seus filhos. Seus filhos entraram na terra. A segunda geração era muito mais ousada e determinada. Amém, Deus. A segunda geração entrou. E o que o autor da carta quer dizer então? É que mesmo tendo entrado, mesmo tendo assumido o seu posto, mesmo Josué tendo levado esse povo para a terra, eles não provaram do descanso que Deus ainda havia prometido, porque o descanso não estava na vida natural, não estava numa terra. O que Deus havia prometido era um descanso que haveria de se manifestar através de Cristo. Só Cristo poderia prover descanso real, descanso para a vida. Esse descanso do qual a religião ofertava como o 7º dia, sendo o sábado o dia do descanso, fez com que Cristo vindo
E aqueles, a tanto quanto o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem se entrega a Cristo, recebe o poder de filho de Deus. Você se tornou filho de Deus. Então agora existe um descanso. E ele é sabático. Amém, Deus. É isso que ele está dizendo. Aleluia. Se esse descanso é sabático, então agora o descanso não é mais no sábado. Porque agora o sábado pode ser qualquer dia. Aleluia, Deus. Então minha segunda-feira é sábado. Amém. Minha terça é sábado. Amém. Quarta-feira é sábado. Quinta é sábado. Sexta é sábado. E sábado você já sabe. Aleluia. Domingo também. Ele está falando de descanso espiritual para todos os dias da semana. E não importa o que eu esteja fazendo, não importa a agenda que eu esteja cumprindo, há uma paz que excede todo o entendimento, que guarda minha mente e o meu coração diante das aflições da vida, das quais muitas são as aflições dos justos, mas ele me livra de tudo aquilo que vem na minha frente. Aleluia. As ameaças continuarão, não tem problema. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia. A consciência certa me conduz a um caminho correto. Está aberto, irmão. Quando Deus abre o mar para Moisés, foi o suficiente para nunca mais duvidarem de qualquer coisa. Mas eles duvidaram mesmo assim. Eles adoraram outros deuses depois de terem visto milagres. Até que ponto vai a mentalidade escravocrata? Até que ponto vai a mentalidade desobediente? Que tem gente, irmão, que não obedece, não importa. Pode aparecer um anjo aqui. Ele é assim e não quer mudar. Mas aquele que tem consciência daquilo que é correto, ele se avalia, ele se arrepende e fala, quer saber de uma coisa? Não tem nada nessa terra aqui tão melhor do que Deus tem para mim. Tudo de bom que existe está na mão do Senhor. Amém. Não está na terra. Amém. Agora, como eu estou vivendo nessa terra, então aquilo que vem de Deus me alcança aqui. Amém. Eu estou aqui de passagem, eu sou forasteiro nesse mundo. Amém, Deus. Que a minha terra mesmo não é nem aqui. Aleluia, Deus. O autor de Hebreus fala de uma Jerusalém celestial, irmão. Aleluia. Ele fala de algo muito, muito superior. Mas enquanto estamos aqui, estamos como embaixadores, estamos aqui como filhos de Deus, que vão passar por uma vida que eu não sei quantos anos você quer viver. Fica a teu critério. Eu não sei quantos anos você quer para viver, nem quanto você quer. Mas uma coisa eu decidi, já que eu vou ter que passar por essa terra, eu vou passar com estilo. Amém, Deus. Minha vida vai ter que valer a pena. Aleluia. Eu vou viver muito. Amém. Eu tenho muita coisa boa para fazer. Eu quero alinhar meu caminho, por mais que eu tenha defeitos, por mais que tenham coisas na minha vida que precisam ser consertadas, e aí julgue o homem pois a si mesmo. Amém. Eu avalio andando em fé. Se eu não estiver andando em fé, o meu exemplo será igualzinho daquele da primeira geração, que saiu do Egito, mas morreu no deserto. É isso que o autor da carta está dizendo. Olha, eu temo que vocês acabem cometendo o mesmo exemplo de desobediência como o povo daquele tempo. É engraçado, mesmo estando em Cristo, é possível ser desobediente? É possível viver uma vida longe da fé e viver uma vida completamente destruída, mesmo estando em Cristo? Infelizmente é. O que eu tenho que fazer então? Aquele que se arrepende dos seus maus ou das suas más atitudes, ou dos seus pecados e os deixa, esse alcançará a misericórdia. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Por isso que eu não tenho o direito de apontar o dedo para ninguém. Eu aponto o dedo para mim mesmo. Eu me avalio para ver se eu estou agradando a Deus. E vou te falar uma coisa, quando eu desagrado a Deus, aqui dentro bate, ó. Lembra que eu falei que você é um espírito? Amém. O seu espírito se comunica com Deus, porque o Espírito de Deus veio morar em você. Aleluia. Quando desagrada a Deus, vem tristeza, vem angústia, vem algo aqui que te avisa. E não é algo, é alguém. Não está certo, não é bom para você. E é melhor que ele avisa antes, viu? Ele avisa antes de fazer. Oh, glória. Naquele tempo, os filhos de Deus, o povo de Deus saiu do Egito para seguir Moisés.
E fisicamente eles foram livres do Egito, né? Agora Jesus, quando foi para aquela cruz e a tumba por 3 dias, e ele foi às partes baixas da terra, e a carta aos Colossenses explica claramente o que aconteceu naquele dia, que ele expôs Satanás publicamente à vergonha, pegou a cédula de dívida que era contra nós e cravou. Aleluia! Sobre tudo isso ele triunfou. Sabe o que ele fez naquele momento? Ele não te livrou só no corpo, não, ele te livrou na alma e no espírito. Ele te deu liberdade no espírito. Você passou a ser um espírito livre. Você é livre, querido. Você é livre por dentro, para que liberdade se manifeste por fora. Não é doença, irmão, não vem de Deus. Deus jamais daria uma doença para testar alguém. Tristeza, angústia. Ah, Deus está me testando para ver se eu me torno uma pessoa melhor. Deus tem mais o que fazer, irmão. Que ideia mais tola. Deus jamais pensaria isso de você. Você tem filho aqui? Quem tem filho? Amém, Deus. Quem não vai ter filho e não quer de jeito nenhum. Eu estou brincando. Eu tenho 2 filhas. Jamais faria mal às minhas meninas para ensiná-las alguma coisa. Eu não consigo. Eu preciso até, entendeu? Melhorar. Preciso melhorar. Porque a gente vai corrigir e, cara, só até ser mais firme. Por quê? Por que isso? Porque você está carregado de um sentimento paterno. E até para falar, você toma tanto cuidado, não é assim? Ou não, só eu, irmão, estou muito mole, né? Desculpa aí, eu vou melhorar. Ou seja, se nós tratamos os nossos filhos com todo o cuidado possível, pensamos bem na hora de dizer, na hora de falar, na hora de fazer, como Deus pensa a teu respeito, você já parou para pensar nisso? Que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz para te oferecer um fim alegre? Amém, Deus. Uma finalidade proveitosa? Amém. Deus está querendo de você então, se não for teu coração e tua obediência, será que é difícil? Se jogar dentro da Bíblia, se jogar sobre aquilo que Deus fala, aprender um pouco mais, se dedicar um pouco mais, se esforçar. Se você deixar a semana passar e você não tiver comunhão com o teu pai, você perde tempo. Se o único dia que você tiver que você porventura vá ter comunhão com Deus é num culto que passa 1 hora e pouco ou 2 e a gente vai embora, é muito pouco, irmão. Você precisa de alimento todo dia. Amém. Tem gente que come 3, 4, 5 vezes por dia. Não é? Verdade. E por que na hora de se alimentar espiritualmente é um lanchinho? É só na hora que, não, hoje eu vou para a igreja. Que a gente nem está na igreja, está no hotel, nós somos a igreja, amém? Amém, Deus. Não, hoje eu vou para o culto. Aí eu escolho, não, quarta-feira eu não vou não. Não, eu vou tal domingo, tal domingo eu não vou não. Você vai, irmão, se enfraquecendo. Os seus sentimentos vão sendo bombardeados. E aí você vai sendo roubado. Irmão, você lembra o que foi pregado semana passada? Provavelmente não. A tua mente esquece. Se você não continuar a se encher da palavra, ela vai sendo perdida. Está comigo? Amém. Agora, se você deixa com que a verdade entre em você e limpe você de tudo aquilo que não agrada a Deus, você vai sendo renovado por dentro. Amém, Deus. Porque a palavra é viva e eficaz, é isso que ele está dizendo. Aleluia. Ela é apta para discernir alma e sentimentos. E espírito, ou seja, o que é real. Amém. Ou seja, o que é real então em você? Irmãos, o que é real é o que você não está vendo. Amém, Deus. O que você está vendo aqui um dia há de passar. Porque a Bíblia diz, o mundo há de passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia. Glória a Deus. É ficar com o que é real que eu não estou vendo. Amém. É que a gente se apega com aquilo que a gente vê. Logo a nossa alma é bombardeada. E logo a gente começa a processar pensamentos. E aí a gente quer fazer alguma coisa segundo aquilo que a gente acha. E aí dá errado. E aí dá a impressão de que Deus não está cuidando de mim. Ei, isso é ilusão. Isso não é real. Deus está interessado em mim, em corpo, alma e espírito. Amém. Ele quer me ver bem de uma vez por todas.
Mas eu preciso acreditar, irmão, que esse descanso que é espiritual, eu preciso acessá-lo pela fé. Amém. Eu vou andar em fé, e como que eu ando em fé? Se não for agindo em fé. Muitas vezes agir em fé é fazer o contrário do que você quer. Porque se aquilo que eu quero não está agradando a Deus, então eu vou ter que me arrepender e fazer aquilo que ele me orienta. Ah, pastor, mas eu não sou tão religioso assim. Não, isso não tem nada a ver com religiosidade. Tem a ver com obediência. Amém. Amém? Amém. Ser religioso é ir para a igreja achando que só porque está indo na igreja tua vida está resolvida. Isso é ser religioso. Aí você comunga de um momento e um rito. Eu odeio rituais. Eu não gosto de rituais. Rituais religiosos. Não gosto, nunca gostei. Eu gosto de ser influenciado pela mentalidade de Deus e deixar com que a espontaneidade do Espírito Santo me afete onde quer que eu esteja. Amém, Deus. Irmão, eu já provei de cada situação que se não fosse Deus na minha vida, hoje eu não estaria aqui, mas com certeza. Provavelmente morto eu estaria. E o que me livrou não foram momentos de rituais, mas foram atitudes de fé. Ninguém viu, mas Deus viu. Amém. Ou seja, para que serve esse momento? Se não for para receber conselho, avaliar a vida e ver se é necessário mudar, para que outras coisas possam acontecer. Ou seja, fazendo uma analogia com o povo que saiu do Egito e o povo que chega na terra, só chegaram os bons. Amém. Só chegaram os que creram. Amém. E você sabe por que você está nesse tempo da tua vida na presença de Deus? Essa é a tua terra. Aleluia. Foi porque você creu. Amém. Tem gente aqui que eu tenho certeza que se não tivesse crido, o casamento já teria ido para o espaço. A vida financeira já teria ido para o espaço. Já teria perdido os filhos. Já teria perdido o melhor da vida. Eu tenho certeza que tem gente aqui nessa condição. Amém. Foi um momento com Deus que te livrou de viver uma situação tenebrosa. Mas também para pensar às vezes que coisas deram errado. E se você for analisar bem, é fruto de coisas erradas que a gente fez. E acabou plantando sementes que a gente não deveria plantar. Não é melhor ser honesto com você? Do que dizer, ei, Deus vai te dar tudo amanhã. É mentira, Deus já deu lá atrás em Cristo. Amém, Deus. Jesus ressuscitou, Ele já te deu. Aleluia. Não é agora que Ele vai te dar, não, Ele já deu. Amém. Está tudo disponível no mundo espiritual, mas eu acesso o descanso pela fé. Eu alinho meu coração, eu coloco minha mente nele. E aí o que acontece? Os dias passam, aquilo que parecia impossível acontece. Aleluia. Aquela resposta que eu tanto precisava vem. Aquela grana que estava parada na justiça, de repente liberam. Amém. Amém. Irmãos, eu ouvi um testemunho que dia foi? Sexta. Sexta eu fiz um casamento. Aí terminou o casamento, tudo em confraternização com os irmãos. O irmão me contou que ele tinha um processo na justiça. Preste bem atenção. 1978. Eu nasci em 76. Eu tinha 2 anos, cara. Quando eles entraram com o processo. O processo já estava perdido, isso vira, eu esqueci o nome nome técnico. O que acontece com o processo? Quando se passa muito tempo, ele caduca, prescreve. Obrigado aos irmãos que me ajudaram com palavras. Prescreve, caduca. É isso aí. Perdeu. E o irmão passando uma situação complexa, faltando grana e precisando pagar a escola. A sua escola lá que você está fazendo. Aquela que um dia eu tive que fazer também. Amém. Tem que fazer. Aí eu falei, e ele contando, cara, sabe o que eu fiz? Olha só essa história, isso me inspira. Eu peguei uma ministração que fala sobre fé, e eu passei madrugadas, não foi uma. Eu me lancei aos pés de Deus. E eu fiquei ouvindo durante dias, foram 13 dias,
ouvindo a mesma mensagem, a mesma mensagem, a mesma mensagem. E aí, ele falou, isso me chama a atenção. Eu vou te explicar por quê. Ele falou, eu peguei. 2 Coríntios 4, versículo 13, Paulo diz, nós tendo, porém, o mesmo espírito de fé, criei, por isso falei. Esse tendo, porém, remete à impressão, quando você avalia no original, que é como esticar o braço e pegar alguma coisa. Então é como pegando o espírito de fé. Ou seja, o espírito de fé não é um espírito no sentido, o espírito que existe é o Espírito Santo, amém? Mas quando ele fala do espírito de fé, a intenção ou a mentalidade, eu pego essa mentalidade de fé, eu creio nisso e falo como se já tivesse acontecido. Amém. Aí quem faz isso recebeu pela fé e não viu nada. Só que aí ele descansa. De que jeito? Erguendo mãos, adorando a Deus, erguendo ações de graças, Aleluia. como se já tivesse recebido aquilo que confessou. Isso é fé. E aí ele começou a falar, esse dinheiro vai sair um dinheiro. E a mulher dele ouvindo isso, eu falei, você não está... Você vê, todo mundo é crente, os dois são crentes do mesmo jeito, viu? São maravilhosos, inclusive. Só que de repente ela ficou preocupada, que ele estava se iludindo. Uns dias depois, um telefonema, ela liga para ele. Ei, saiu! Falou, quem saiu? Não saiu. Eu não. E tava barulho, ele. Não estou entendendo. Saiu? Quem saiu? Quem vai sair? Eu vou para aí à tarde, a gente se encontra e você me fala. E ela chegou toda feliz da vida, porque saiu o dinheiro do processo de 1978. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele tinha prometido que um dia ele compraria um carro para o seu filho. Era o sonho dele dar um carro para o filho. Olha o coração de pai. Aí ele foi lá e comprou um carro à vista para o filho. Aleluia, Deus. É lindo, né? Aleluia. Processo de 1978. Colocou todas as finanças em ordem. Arrumou tudo. Estava tudo arruinado, irmão. Estava quebrado, estava ruim. Ele não tinha. Estava devendo no banco. O descanso na fé é esse. Aleluia. Te coloca num patamar acima do comum. Amém. Faz você ver o que não tá acontecendo e de fato ninguém vai ver nada. Se for para crer que esse copo d'água está aqui, eu não preciso me esforçar. Agora você vai ter que crer naquilo que você não está vendo. Amém. Só que ela traz à existência as coisas que não existem. Aleluia. E faz disso como se já fosse. E aí o meu comportamento está alinhado com aquilo que Deus pensa. Não existia nada quando Deus disse haja luz, irmão. Amém. 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 Essas coisas precisam entrar na gente. Eu pego pela fé. E não é para ficar tristinho quando parece que está dando errado. Porque eu percebia que às vezes eu ia ficar tristinho. Foi tristinho. Uma tristeza. Aí eu ia chorar. Aí depois que eu chorava, aí eu olhava, estava do mesmo jeito. Falei, rapaz, adiantou chorar? Não, mas eu sou um ser humano. Então, irmão, o tempo que eu levaria para chorar, eu poderia fazer alguma coisa que está alinhado com a fé, amém? Amém. Pastor, mas eu tenho sentimentos. Eu sei, então entendo. Só que os meus sentimentos eu lancei na mão de Deus. Aleluia. Ao invés de chorar, agora eu prefiro rir. Aleluia. Eu começo a me alegrar pela fé. Eu me comporto como se já tivesse. Amém. Amém. Passei cada situação, irmão, que eu falei, agora só um milagre. Pronto, tá perfeito. É o cenário perfeito para você ver Deus. Então você que gosta de cantar, pai, quero te ver, fique tranquilo. Numa hora dessas aí, você vai ver a glória de Deus se você crer, amém? Amém. Oh, glória a Deus. Você não precisa ver nada, irmão. Você só precisa crer. Amém. Eu não preciso que manifeste-se aqui algo sobrenatural. Eu vejo um serafim ali no fundo. Amém. Do lado do irmão Ricardo. Olha o serafim, veja este lugar. Irmão, bobagem. Deixa o serafim fazendo o que ele tem que fazer. Ele tem que adorar a Deus há 24 horas.
É o que está escrito, não está? Amém. Então deixa ele adorar a Deus. A única coisa que eu preciso ver aqui é a situação mudar. E para Amém. mudá-la eu vou ter que mudar. E se eu mudo, a situação muda. Aleluia. É isso aí. Amém. Vontade de pregar mais, mas não vou mais não. Amém. Chega. Chega. Já falei muito. Eu quero impulsionar você a provar de coisas melhores, maiores nesses dias aqui. Glória a Deus. O ano não terminou. Tem gente que recebeu promessas em janeiro. E se você crer, antes de terminar esse ano, você recebe. Amém. Amém. Todas as mudanças que tive na minha vida foram frutos de atitudes. E não espera Deus fazer alguma coisa. Deus já fez. Faça você agora o que você deve fazer. Amém. Deus pega junto e lhe ajuda. Amém. E você vai ver o quão poderoso você é em Deus. Aleluia. Amém. Amém. Ai, me dá. Aí ele vai falar, já dei. Agora pega e faça alguma coisa. Amém. Aleluia. Tem gente que só acredita quando cai na conta. Aí não é fé. Fé se alegra antes, irmão. Aleluia, Deus. Aí quando chega na conta, beleza. Você já se alegrou antes. Amém. Aleluia. Eu conheço um pastor, eu vou encerrar por aqui, né? Que ele queria muito um determinado relógio. Pastor, mas para que relógio? Para que sim? Quem não gosta de relógio que não compre, amém? Ou seja, eu não posso me intrometer nos sonhos das pessoas. Cada um tem seu sonho. E o relógio que ele queria não era um relógio barato. Era um sonho dele. Qual o problema? Olha a sua carinha de alegre comigo. Cada um tem um sonho, irmão. Ele Amém. queria um determinado relógio. Ele gostava. Aí um dia ele orando, ele se alegrou tanto. Porque dentro dele, ele já teria aquele relógio. Parece uma coisa boba, né? Para quem não queria o relógio. Mas para ele que queria era uma coisa importante. Amém. E aí ele começou a se alegrar. Nas suas orações ele agradecia a Deus. Pai, obrigado por esse relógio. Muito obrigado, porque eu já me vejo nesse relógio. Olha que relógio bonito. Ele olhava para o pulso dele. É loucura. Então, aí um determinado dia, chega uma pessoa nele. Pastor, vem cá. Eu estava orando esses dias e veio no meu coração de lhe abençoar. E ele falou assim, poxa, obrigado pelo carinho. Aí pegou uma caixa e deu. O que que era? Lógico que era o relógio. Não, quadro de parede. Não, era o relógio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí o irmão olhou assim para ele. Não vai ficar alegre não, pastor? Que ele só falou obrigado. Aí ele falou assim, não, deixa eu te explicar. Eu estou feliz por esse relógio já faz mais de 6 meses. Eu estou me alegrando por esse relógio já faz muito tempo. Eu já sabia. Aleluia. E aí ele só deu um abraço na pessoa. E essa pessoa aprendeu mais uma lição. Se alegre antes. Faça. Gere um ambiente para que as coisas aconteçam. Aleluia. É igual quem quer. Fulano quer um carro, mas nunca tirou uma carta de habilitação. Não vai ter, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, isso é uma arma. Não tira a carta e quer o carro, não vai ter. Aleluia, tá comigo? Amém. Você tem que se preparar para receber. Amém. Gere um ambiente certo, gere um movimento certo. Aleluia. E descansa para que as coisas aconteçam. Amém. Amém. Essa é a ministração de hoje. Aleluia. Serve para alguma coisa? Eu acho que serve. Aleluia.